Cara, então, não é a informação que eu tenho. Agora eu entendi. Acho que a informação que eu recebi é de que eventualmente eu não seria atacado caso eu fizesse, por exemplo, uma segunda. Eu teria que fazer alguns retornos ali ao Ministério em 2022 para fazer a explicação dos mandamentos. Né? Porque agora supostamente eles queriam competir. Mas então, aí que tá. Essa foi a parte estranha. Porque eu vou justamente relativizando a questão da curta duração, mas não tendo certeza que eu vou pregar, porque talvez eu não tenha coragem e não ache isso adequado. Talvez eu não faça, não é uma certeza que eu faça. Quando eu volto para. No caso, eu volto para casa, eu sou atacado e as pessoas reabrem a questão falando: não, você está colocando o ministério em risco. Então, mas eles reabriram, não fui eu. Eu não reabri. Eu relativizei uma hipótese para curta duração, se eu entendesse que a duração do sofrimento fosse baixa. E mesmo assim, não era certeza que eu fizesse quando eu retornei em 2022, porque eu estava com medo. Então havia a possibilidade de não fazer. Eu iria checar como é que estava a situação. Né? Mas isso já foi falar. Ok. Quando eu volto para casa, no transporte coletivo, eu sou atacado. Eles reabrem e falam: você está colocando o ministério em risco. Então eles estão colocando o critério de curta duração como se na curta duração não devesse pregar. Eles estão dizendo isso. Eles falaram isso, na verdade. Né? Eu entendi isso. E aí que tá. O que eu pesquisei depois é que realmente haveria ataques. Né? De certa forma, em 2023, talvez também, só que eu acho que eu fiz de uma maneira diferente que eles não estavam esperando. E aí, eventualmente, não houve ataque, eu fui livrado da situação complicada porque eu fiz de uma maneira diferente. Mas em 2022 eu entendo que haveria realmente conflito. E eles avisaram: mas era mentira, então não me parece que tenha sido. Não me parece que tenha sido. Eu acho que eles não, justamente, eles não queriam que eu pregasse sobre os mandamentos porque eles queriam que eventualmente, não só porque não queriam que isso fosse pregado, mas eles também queriam, vamos dizer, eles pagarem, segundo ali a doutrina cristã. Não todos, eu não acho que todos os pregadores fazem isso, de serem ali de alguma forma interesseiros e tal. Não estou nem falando de dinheiro, mas no sentido do foco em Cristo e do foco, até vamos dizer, nos próprios pregadores. Então eles queriam manter isso, interessava a eles manter isso, eles tinham interesses que isso eventualmente se mantesse. E por isso, eventualmente, eu entendo que eles fariam um ataque. Sendo que eu justamente estava presumindo isso. Para mim, o sexto. Não, sexto sentido não posso dizer, talvez seja outra doutrina, mas se a gente puder falar, entre aspas, uma brincadeira, uma mensagem de vida, eu não. Eu tinha um pouco da noção que poderia ser protegido porque poderia haver ataques, mas eu não tinha exatamente uma. Não lembro se na época eu tinha uma confirmação bíblica disso. Entre aspas, vamos inventar aqui um sexto sentido bíblico, não sei se o sexto sentido espiritual, mas estou sendo irônico aqui. Né? Talvez essa expressão, de repente, não é bíblica. Mas só para contextualizar, só para usar uma linguagem que seja talvez mais facilmente compreensível. Eu tive uma intuição, vamos dizer assim, tendo uma intuição do bem, que eu seria realmente atacado. Justamente porque eu estava com medo. Eu estava achando que eu seria atacado. Eu fui achando que seria atacado. Né? Havia vários temas que poderiam ser trabalhados lá contra a minha pessoa. Ou mesmo, seja doutrinário, seja pessoalmente, seja moralmente, não necessariamente temas pessoais. Embora também pudesse ser, claro. E eu senti isso. E eu estava com medo. Como justamente eu senti. E depois eles falam aquilo no transporte coletivo, apenas foi, na verdade, a confirmação. Ou seja, se eu for fazer uma sequência de pregações em curta duração, eles vão eventualmente causar sofrimento. E isso que me fez um pouco. Não, espera aí. Eles estão abrindo o negócio e eles estão dizendo que colocar também debate. Justamente, porque se eles falam que tem risco, para mim é mais um atestado, não só pelo meu sentimento, e por eu ter lido biblicamente que a possibilidade disso acontecer era grande, pelo menos, talvez considerando como possibilidade, mais o fato de eu ter tido a intuição, de eu ter tido medo, e mais o fato de que eles falaram que tinha risco. Então, se eles falaram isso, é porque eles abrem para curta duração. Eles estão dizendo que na curta duração não é boa ideia, em havendo qualquer tipo de debate. Ou seja, a princípio, tudo está sinalizando que eles realmente atacariam. Mas esse quarto argumento de que eles queriam manter essa respeitabilidade do pregador, não queriam que nada fosse desviante de Cristo e tudo mais. Então, por isso, eu não fiz a pregação. Mas aí que tá. Eu não faço a pregação, mas eles reabriram para dizer que esse processo em curta duração seria ruim. Agora estão dizendo: não, mas não haveria ataque. Então, não é o que parece. Não é o que parece.
Se não, e aí que tá. Se for, e aí que tá, ó, aí é a parte estranha, porque se fosse do interesse que eu realmente pregasse, que fosse do interesse de eu falar dos 10 mandamentos, eles não teriam mandado justo, ó, eles não teriam mandado ninguém falar isso. Eles não teriam mandado falar, ó, é, como é que a pregação é perigosa, como é que vai gerar risco para as pessoas. Mas então eles não teriam mandado nada. Mas esse é um argumento antigo, eles não teriam mandado. Se eles quisessem que a pregação dos mandamentos fosse feita, eu não seria atacado no ônibus. Então era do interesse ocultista que nisso não fosse os mandamentos não fossem pregados, ou não era do interesse ocultista que os mandamentos fossem pregados. Senão, eles não teriam enviado ninguém lá. E aí eles reabrem a curta duração. Eles estão colocando de novo o critério da curta duração como um elemento, em havendo debate sobre qualquer tema em curta duração, e mesmo que não sejam, porque eu sempre eu baseava no número 4, né? Ali em 4 temas e tal. Poderiam ter ali uma certa proximidade um do outro e tal. Eles não. Como eles reabriram, menos ainda do que 4 temas já seria o suficiente, não necessariamente imediatamente menos que 4, mas menos do que 4 temas já seria o suficiente para eventualmente não se fazer a pregação. Mas é o que eles estavam dizendo. Eles estavam falando que a questão de correr risco. Então eles agora estavam usando, na verdade, o meu argumento. E é estranho, porque se fosse do interesse, isso não teria ocorrido. Se eles quisessem que fosse feita a pregação. No primeiro ponto. No segundo ponto, eles abrem para curta duração, dizendo que não, mesmo que haja debate em curta duração, vai escandalizar as pessoas, não deve ser feito. É eles que estão dizendo isso. Eles que estão dizendo. E aí, claro, que eu acho que isso é imprático também, lógico. Falei, não, se eu for, estou sendo, de certa forma, ameaçado. Ameaças, né? Estou sendo, com todo respeito ao Peru. Só o Nando Moura faz a intenção dele, eu só estou usando a expressão. Não acho que o Peru fale de uma maneira feia, desse jeito, mas estou dizendo assim, eu fui ameaçado. Eu falei, não, isso pode ser prejudicial para as pessoas. Eles mesmos estão dizendo isso. Eles estão dizendo que, eventualmente, eles reabriram o argumento da curta duração. Eu falei, bom, então também não faço. Daí mas não, vem esse argumento hoje. Não, mas não aconteceria nada. Mas tá estranho se não aconteceria nada. Porque se fosse assim, eu não seria atacado. Então não interessaria da parte de alguém que essa pregação fosse feita. E aí que tá, já era a minha imaginação que a própria doutrina da igreja não sugerisse isso. Então aí que tá, a igreja está em mancomunação com isso, porque a igreja não interessa falar dos mandamentos. Esse pessoal que me atacou também, de repente, pertencente à igreja, não interessa que fale dos mandamentos. Então não teria não teria causado ameaça nenhuma. Não teria falado nada. Teria, não, não, pelo contrário, teria me aplaudido por ter feito, por ter tentado em 2022. Então, quer dizer, tá meio estranha essa situação aí. Tá meio esquisito esse negócio. E é isso aí. Eu acho que em havendo algum risco de prejuízo das pessoas, realmente dei para trás. Achei melhor não fazer. Então fica esse complemento e valeu.